Graças a de Jesus a todos, amém? Quero convidar você, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Gênesis, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Se você não trouxe o exemplar da Bíblia, não se preocupe, você vai estar acompanhando juntamente comigo na projeção. Se você não quer acompanhar na projeção, um irmão, uma irmã abençoada vai te ajudar e compartilhar o texto bíblico. Vamos juntos? Gênesis capítulo 6, verso 1 a 8. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não irá tolerar os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Amém? Na semana passada, cada um de vocês, ao ligar a televisão, ao acompanhar as redes sociais, ao sair na rua, ao conversar com aquele rapaz que você compra o pão fresquinho na padaria, todo mundo só falava de um evento no nosso país, e esse evento era o Carnaval. Uma festa dita como a mais popular da nossa nação, onde, segundo a nossa cultura, é o momento onde o brasileiro se solta, grita, festeja e celebra a diversidade dentro do contexto da nossa cultura. E se nós olharmos para a perspectiva do Carnaval e daquilo que ele representa para esta sociedade, nós vamos perceber que fora do nosso país, a cara da nossa nação, ela é vista através do Carnaval, é o retrato fiel do que é a nação brasileira, segundo as nações estrangeiras, segundo aquela pessoa que acompanha o nosso país pela internet, pela televisão. Porém, quando nós vamos avaliar o que o Carnaval demonstra, existe uma grande diferença, muito grande, com aquilo que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ter como retrato, como fotografia de nós mesmos e também da sociedade. E se o retrato do nosso povo é esse, de uma festa nesses padrões, nesses moldes, nós precisamos de modo urgente rever os nossos conceitos e rever aquilo que tem norteado o nosso povo, a nossa nação. E quando nós olhamos para esse capítulo, ele traz uma questão muito importante. Deus aparentemente tinha tomado uma decisão de fazer com que o homem que ele havia criado desaparecesse, com que esse homem sumisse. E essa decisão foi tomada justamente por conta de que o Senhor observou, percebeu nessa sociedade um povo corrompido, um povo totalmente afastado daquilo que a Bíblia coloca como a vontade soberana do Senhor. Mas se nós voltarmos algumas páginas nesse mesmo livro, nós vamos perceber que esse afastamento começou com Adão e Eva, quando eles romperam a aliança que o Senhor firmou com cada um deles.
quando eles abandonaram o propósito do Senhor. E nós percebemos que dentro deste capítulo, nós vamos ver que não havia mais distinção entre aqueles que eram do Senhor e aqueles que não eram do Senhor. E para título de exemplo, para você que está lendo esse capítulo agora ou não conhece a história, nós temos aqui duas linhagens. A linhagem de Sete, que tomou o lugar de Abel, morto por Caim, e forma ali uma cultura na região do Éden. Já a descendência de Caim foi para a região de Nod, onde Caim edifica uma cidade e a chama de Enoque, nome do seu filho. Duas culturas, duas descendências, duas linhagens. E nesses lugares, essas culturas, elas nascem, elas se desenvolvem. Os de Sete eram marcados por uma vida que cultuava a Deus, pela guarda do sábado, pelos sacrifícios ao Senhor, por pregadores como Enos, ou seja, Enoque, Noé, pelo casamento monogâmico, pela santidade de vida, pela uma entrega ao Senhor. Agora, a sociedade criada por Caim era marcada pela poligamia, pela violência, pela crueldade. E eles haviam rejeitado totalmente o Senhor. Eles estavam adorando a deuses criados por eles mesmos, pela sua própria imaginação, pela sua própria vontade. E quanto mais pessoas nasciam, essas civilizações começavam a se relacionar através da cultura, através do comércio, mas ainda não tinha acontecido uma mistura, uma troca através da religiosidade. O que diferenciava essas culturas era apenas as questões éticas, religiosas e morais. Só que esse capítulo nos traz a certeza de que isso mudou. E é justamente essa questão que eu quero tratar e trazer para cada um de vocês essa noite. Nesses 2 versos, Moisés chama para o fato do nascimento das mulheres. Algo óbvio no texto. Mas por que é que ele faz isso? Porque ele quer demonstrar para a gente que na sequência desse texto, elas serão personagens centrais da história, como você viu na leitura do verso de número 2 do capítulo 6. Quando se fala as filhas dos homens, ele se refere às filhas de Caim. O texto traz que elas eram muito bonitas, traz que elas eram muito formosas. E nisso o texto destaca que os filhos de Deus perceberam, olharam, tiveram ali o seu olhão arregalado para perceber essa beleza. Os filhos de Deus, que são os filhos da linhagem de Sete, e alguns vão colocar aqui num eterno debate, são os filhos de Sete, são os anjos que caíram e ali estão, e eu não quero entrar nesse debate nesse momento. O texto traz que eles tomaram elas, mas tomaram elas porque elas exalavam luxúria. E eles tomaram elas porque eles não retratavam e não estavam seguindo o princípio bíblico na escolha de uma companheira, na escolha de uma mulher. A Bíblia destaca e diz que a mulher, ela é ajudadora, ela é auxiliadora. Mas essas mulheres, as características eram diferentes. Mas quando eu li isso, novamente eu voltei para Gênesis capítulo 3. Isso que ocorre aqui nos lembra Adão e Eva novamente. Esse texto diz: viram, era bonita, tomaram as que lhe agradavam. Mas quando nós voltamos lá ao Éden, vendo a mulher que o fruto era bonito, agradável, ela o tomou. A história se repete com personagens diferentes.
Esses homens, os filhos de Deus, se esqueceram aqui que essas mulheres tinham as suas visões de mundo, as suas crenças, e a pergunta que esses homens deveriam fazer era a seguinte: quem iria educar essas crianças que viriam desta união? Quem estaria dando o fundamento para a vida delas? Essas mães, essas mulheres com esta visão iriam encaminhar cada um no caminho da sua cultura, na cultura de Caim. E essa cultura era contrária à vontade de Deus, era oposta à vontade do Senhor. E eu me lembrei de uma coisa, parei para pensar, para refletir. Quando a igreja se junta com o mundo, quem é que sempre sai perdendo? A Bíblia vai dizer que é a igreja. Isso me lembra o fato de que muitos dizem: eu sou crente, e eu vou buscar meu amado, a minha amada, fora da igreja. E usa uma estratégia ou uma desculpa de dizer: eu vou ganhá-lo ou ganhá-la para Jesus. Só que, infelizmente, preste atenção no que eu vou dizer, na maioria das vezes, não todas as vezes, acontece o contrário. Acontece o contrário. A pessoa é que é levada para um ambiente fora daquilo que ela estava acostumada a viver. E sabe o que é que ocorre muitas vezes? A mulher ou o homem fica frio na fé, se afasta do Senhor. Os filhos, quando nascem, olham e veem dentro de um lar visões conflituosas, onde um está falando sobre a vontade de Deus e outro está dizendo sobre a sua própria vontade. Um mundo em conflito dentro do próprio lar. E isso acontece aqui, um sincretismo, uma mistura. Não havia mais separação, não havia mais diferença. No verso 3, como você bem acompanhou comigo, o Senhor fala que não iria mais tolerar esses humanos por muito tempo. Nesse mesmo texto, ele diz que haveria uma limitação de tempo. E Deus, diante disso, toma uma decisão, dizendo que iria reduzir esse tempo para 120 anos. Na linhagem de Sete, Deus agia através da pregação da palavra, através da proclamação daquilo que era a palavra de Deus. O verdadeiro culto era mantido. Mas por que o Espírito não agirá para sempre? Sabe o que é que o texto diz? Por conta da carnalidade, por conta da carne, por conta daquilo que ela gera. Essas pessoas estavam preocupadas com a satisfação dos seus próprios desejos, da sua própria vontade, mesmo sabendo que elas poriam em risco as suas famílias, as gerações seguintes. Eles olharam para si e disseram: a minha vontade será feita, mesmo que todo o corpo da minha família e das gerações seguintes sofra, adoeça. Abandonaram a Deus com a sua desobediência. E para você que está curioso sobre os 120 anos, ele não trata de idade. Ele fala do tempo onde Deus vê essa mistura de crenças e o prazo que Deus concede à humanidade para que esse juízo chegue sobre eles. E quem Deus levanta nesse tempo para ser a voz, para ser a referência da pregação da palavra? Deus levanta Noé. Se você acompanhar o capítulo 5, verso 32, diz: depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Noé era essa voz. Se você caminhar para Ezequiel, lá no capítulo 14, verso 20, e também o verso 14 desse mesmo capítulo 14, vai dizer: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Noé é essa figura, ele é levantado pelo Senhor. Um outro texto que a Bíblia traz é 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, onde diz: não poupou o mundo antigo. E quando ele está falando isso, ele está falando dessa geração antes do dilúvio. Mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo que ele classifica aqui, mundo dos perversos. Pedro olha para Noé como um pregador da palavra. Alguém que falava de algo que nós esquecemos que Deus coloca na Escritura: justiça. Noé pregava a justiça de Deus naquele tempo. Noé trazia essa perspectiva. É por isso que, se nós ainda em Pedro, 1 Pedro, lá no capítulo 3, versos de 18 a 20, acompanharmos, nós vamos ver o seguinte: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía uma embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Essa passagem é mais uma das passagens complexas, onde muitas interpretações surgem, mas eu quero trazer a minha humilde interpretação baseada em um ramo muito grande da teologia que a defende, e que eu acho que seja a mais sensata. É que Cristo, pelo Espírito Santo, ministrou a geração daqueles que eram antes do dilúvio, que eram espíritos em prisão e que eram desobedientes através de quem? Através de Noé, que era o pregador da justiça. Noé era a grande referência, porque Cristo falava através dele. Esses espíritos em prisão estavam presos pelos seus desejos, pelas suas vontades carnais. Eles queriam a sua própria vontade, e Noé era o homem chato, antipático, que chegava e dizia: vocês estão errados. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam ter uma mudança de vida. Ele confrontou toda uma geração sozinho, sem o apoio de ninguém, mas sendo guiado pelo Espírito de Deus. Noé é esse homem que está agarrado à vontade soberana do Senhor. Mas a Bíblia, como ela se entrelaça entre si, me traz as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versos 38 e 39. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia rotina do quê? Banquetes, festas, casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus traz algumas palavras sobre esse período e vimos que essas palavras elas não foram nada boas. E você olha para esse povo e diz: que coisa, se deram mal. Esse pessoal aí ficou ruim. Mas enquanto eu lia isso, eu me perguntava como Jesus descreveria a nossa geração. Como Jesus descreveria a nossa sociedade, como Jesus descreveria a nossa igreja.
Como Jesus iria destacar cada um de nós aqui? Aquela geração viveu somente para a sua própria vontade. Rejeitaram a Deus em absolutamente tudo. Colocaram Deus para fora da sua vida, para fora das suas casas, para fora dos seus trabalhos. E Deus é aquele que nós achamos que não está observando as coisas, e Ele está. Deus está sempre observando a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, aquilo que nós somos diante de Deus. Não é possível se esconder. E Deus viu aqui toda a maldade, e a maldade estava enraizada no coração de cada ser humano. Eles não ouviram a Noé. Noé, fora, a gente não quer ouvir você não, vai para lá, velho chato. Deus, quem é Deus para nós? Não, queremos Deus também não. Eles rejeitam todas as possibilidades de se agarrar a uma mudança de vida. E o Senhor vem agir agora com a sua justiça. Não me querem, não querem a palavra, vou agir com justiça, vou destruir. É como se Deus dissesse, chega. É como você dentro de casa, diante de uma situação, e diz, stop, pare, acabou, não tem mais conversa. O limite foi alcançado. E para Deus há também um limite. E o texto, de uma forma humana, tenta passar para a gente a tristeza de Deus, o arrependimento de Deus. Porque o pecado, ele não combina, ele não se encaixa com o atributo de Deus chamado santidade. Deus olha para aqueles que Ele tinha criado e dito, vocês serão a coroa da criação, serão a minha imagem e a minha semelhança, serão os proclamadores das boas novas, e o que vocês estão fazendo? Deus observa tudo isso e diz, não é possível. Vocês se abraçaram ao pecado. O arrependimento de Deus é diferente do nosso. Esse arrependimento era uma mudança de ação do Senhor, uma mudança de curso diante da condição e da escolha de cada ser humano daquele tempo. Eles tomaram uma decisão. Eles disseram aquilo que eles queriam. Não queremos Deus. E quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes a palavra bate em nós e nós apenas colocamos Deus de lado? Quantas vezes Deus nos dá 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades e Deus vai dando pela sua misericórdia e nós vamos rejeitando? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos ser. O outro não é responsável por aquilo que você se tornou. Já viu aquela pessoa que tudo ela bota a culpa nos outros? Não, a culpa é do outro, não é minha não. Eu sou aqui, é porque tem isso. Não, a culpa é sua pela escolha que você tomou. A culpa é minha pelo caminho que eu escolhi. E Deus, diante do seu limite, Ele coloca a sua vontade. A gente canta uma música que diz assim, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. É lindo de cantar, mas na hora que essa canção ela passa para o chão da vida, a gente sente o peso da glória do Senhor e da soberania dEle. Deus decide o rumo da humanidade. Deus decide o rumo da igreja. Deus decide o meu rumo. Deus é quem conhece, quem sonda os nossos corações. Em que ponto você poderia olhar para Deus e dizer que os teus erros estão aí calculados, multiplicados? Como está a tua relação com Deus? Deus é alguém que poderia olhar para você
hoje, esta noite, e expressar alegria, expressar graça, expressar satisfação de quem você é. Deus poderia olhar para você que nos visita essa noite e concluir isso. Deus poderia olhar para a nossa igreja e perceber isso. Deus poderia olhar para a nossa sociedade e encontrar isso. Quando nós olhamos os jornais, quando nós olhamos a internet, as notícias que saltam aos olhos: roubo de celular, furto de carro, furto de moto, fulano matou ciclano, e assim vai. Perversidade. Esses últimos dias têm acontecido muitas coisas estranhas ao redor do mundo. Eu não sei se você tem acompanhado. Não quero com isso dizer e ser profeta de Apocalipse e dizer que está chegando a hora. Mas o que eu posso dizer é que os tempos estão ruins. É que esses sinais que têm acontecido, eu não quero dizer que são os fins dos tempos, mas eles devem trazer ao nosso coração temor e temor. Eu não quero dizer que o que tem aparecido, que o pessoal chama de OVNI, são os alienígenas chegando na Terra para abduzir você lá na sua casa, abrindo a janela de noite e dizendo: vem, vem. Não, nada disso. Mas a Bíblia e o tempo está deixando claro para cada um de nós que os dias estão se findando. Jesus está voltando. E quando Ele olha para a nossa nação, olha para o nosso coração, Ele tem como fazer um raio-x preciso de quem realmente nós somos. E sabe o que é que eu identifico? É que eu sou um indivíduo extremamente mau. Você ficou com medo? Eu não sou um psicopata e não sou um assassino em série. Mas a Bíblia diz que o meu coração é inteiramente mau. A Bíblia diz que o coração de cada um que está aqui é mau. Você sabia disso? Que o nosso coração é enganoso, que a gente só deseja o que não presta. Você agora está tendo um conflito consigo mesmo. Você está dizendo: eu nunca fiz nada assim, né? Eu nunca matei ninguém. Mas você já matou alguém no seu coração, não já? Ah, aquela pessoa está fora da minha lista. Miserável. Tchau. Você já cometeu aquela mentirinha, né? Já viu a mentirinha só para... não afetou ninguém. Aí a Bíblia diz: afetou a santidade de Deus. Aí a Bíblia vem assim, com uma espécie, como se fosse uma patada na gente, e diz que o diabo é o pai da mentira. E se o diabo é o pai da mentira e eu estou mentindo, eu estou me tornando um filhinho do diabo nesse sentido. Porque eu estou praticando aquilo que ele coloca. Eu estou dizendo bem baixinho que é para você não se assustar. Mas a Bíblia descreve a raiz daquilo que nós somos. A Bíblia descreve que sem o Senhor nós somos capazes de fazer absolutamente tudo. Com o Senhor a gente já faz coisas impensáveis, imagina sem Ele. E quando eu olho para o retrato do mundo em geral, eu percebo isso. Capas da Vogue, com crianças de todo jeito. Crianças, quando você entra no Instagram, com 11, com 10 anos, roubando. E algumas pessoas dizendo: é apenas uma questão porque não teve isso, não teve aquilo. Não, é porque o pecado está enraizado na sociedade. Nações vendendo valores por conta de nada. Por satisfação, por desejo passageiro. E talvez cada um de nós que aqui está esteja vivendo em alguma área da vida uma problemática muito séria, onde nós não queremos abrir espaço para que Deus trate o nosso coração. E o Espírito Santo tem batido em você. E há uma coisa que a Bíblia diz para os crentes, é de que o verdadeiro crente, o Espírito Santo, ele não sai. Não irá sair.
Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, o poder dele fica limitado e abafado diante de uma vida de pecado, onde você não consegue viver plenamente aquilo que Deus tem colocado para você. Ele não vai te abandonar, mas você vai sentir na pele isso. E quantas pessoas não rejeitaram a Deus, se afastaram, o abandonaram? Muitas, diversas. Mas esse mesmo texto diz aqui, de modo bem claro, que Deus escolheu recomeçar com uma outra família. Por isso que a Bíblia diz que a família é um projeto de Deus. Por isso que a Bíblia trata sobre a graça de Deus. Deus olha para Noé e percebe nele alguém disposto a viver a sua vontade, a fazer cumprir o plano que o Senhor tinha, a construir algo que agradasse o coração dele. Deus olhou para a raça humana, iria executar a sua justiça, mas a misericórdia dele foi grande, a graça dele foi infinita. E ele disse: Noé, a partir de você, a humanidade continuará a ter uma segunda chance. A minha graça vai repousar sobre você e a sua casa. E a Bíblia descreve a graça como um favor que nós não merecemos. A Bíblia descreve a graça como algo que eu e você não temos a capacidade de descrever e de dizer o início, o meio e o fim dela. Sabe por quê? Porque não há teologia no mundo, não há palavras no mundo que consigam expressar de modo claro o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o projeto de Deus para cada um de nós. É por isso que Deus olha para a gente, através do Espírito Santo, e nos incomoda. É por isso que Deus, através da sua graça, está trabalhando em nossos corações todos os dias, porque Deus é gracioso. E mesmo em meio a um povo perdido, Ele quer transformar uma vida, e Ele transforma a vida de um grande homem, que é Noé, honrando Ele, mesmo passando ali anos a fio, pregando e sem resposta, sem uma viva alma para dizer: eu aceito, eu quero. E eu fico vendo que nós estamos aqui hoje, num templo com boas poltronas, com ar-condicionado, com projeção ao fundo, com música, com testemunhos maravilhosos. Mas parece que o nosso coração ainda anda tão distante de Deus. Parece que a nossa mente está num lugar tão distante, mesmo diante do Senhor. E esse texto traz algumas coisas para o nosso coração. A realidade acerca da corrupção da humanidade, demonstrando que aquele povo estava totalmente fora da vontade de Deus e que o pecado havia corrompido a todos. Esse texto demonstra que os israelitas eram a descendência santa, a linhagem santa do Senhor. E Deus está demonstrando que, de fato, eles deveriam ser o que o povo de Deus deveria ser. O texto também diz que eles não deveriam se misturar com povos, com culturas que fossem manchar e afastá-los de Deus. Eu abro um parêntese para você que está ouvindo isso. A Bíblia não diz para a gente viver num mosteiro. A Bíblia não diz para você se isolar das pessoas e ficar trancado num quarto, com só a base de água, pão e a Bíblia. Mas a Escritura diz que nós não devemos compactuar, concordar, fechar com aquilo que a Bíblia descreve e coloca de modo claro que é pecado. Você vai ter que ir na padaria e comprar o pão com alguém que não é crente.
Você vai ter que, na sua escola, trabalhar com alguém que ainda não aceitou o Senhor e que ainda está cego pelo pecado. Mas a Bíblia diz que você deve ser o quê? Sal. Deve ser luz. Deve fazer a diferença, onde quer que você esteja. Esse mesmo texto também diz da importância de ouvir a palavra de Deus. A importância de praticar a palavra de Deus. Quanto tempo você tem reservado para o Senhor, para ouvir a palavra dEle? Será que é somente domingo à noite, olhe lá? Será que você tem um tempo de devoção com Deus, de oração, de louvor, de meditação na palavra? A gente vive um tempo tão raso, um tempo tão superficial de escritura, onde nós não sabemos mais quem ama verdadeiramente o Senhor, quem conhece a sua palavra, porque a maioria das pessoas não consegue mais sequer explicar um verso da palavra de Deus, apresentar o plano de salvação e dizer quem é Jesus e o que Ele pode fazer. A gente às vezes está tão robótico, a gente está tão mecanizado na nossa adoração, que a gente esquece que o Espírito Santo é quem conduz a nossa vida. É por isso que o Senhor fala ao nosso coração, dizendo que Ele nos deu o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade, uma segunda chance, para vencermos o mal, vencermos a morte e desfrutarmos de uma vida ao lado do Senhor. Agora esse convite, essa palavra, ela se estende a você aqui essa noite. A você, como eu sempre digo, que nos dá o privilégio de nos visitar, que nos dá o privilégio de participar de um pequeno grupo multiplicador, como você viu essa noite, vidas transformadas, vidas integradas, vidas que têm um sentido. Porque encontraram Jesus e viram em outros irmãos e irmãs o que o Evangelho pode fazer através da unidade e de uma vida de arrependimento. É você olhar para a sua casa e saber o que você deseja para os seus filhos. É olhar para si mesmo e saber se você vai conseguir conviver com o pecado do jeito que você está. É você olhar para Deus sem algemas, sem amarras e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. É você que está frio essa noite, entender que Deus continua te chamando para que você viva o melhor dEle. É você entender que sem Deus não há vida, sem Deus não há sociedade que resista. E é por isso que todos nós temos que pregar, falar da palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Cabe a você, assim como esse povo escolheu a destruição, a morte, cabe a você escolher essa noite, se você vai continuar vivendo uma vida de afastamento do Senhor, ou uma vida ao lado do Senhor. Uma vida onde Ele vai te dar a direção, vai cuidar de você e vai dar o sentido claro de que em Jesus nós vencemos o mal e temos a vida eterna. Amém? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Nesse momento, reflita, pense sobre o que Deus falou ao seu coração essa noite. Sobre como Deus tem tratado o teu coração, sobre como Ele tem sido gracioso, misericordioso. Começa a pensar que você pode achar que tem um limite de tempo ainda grande. Ah, Deus ainda vai me dar muito tempo, eu ainda sou jovem, tenho 18, 20 anos, 30 anos, minha saúde está em dia.
Mas a Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será repentina. E talvez o teu encontro, a tua partida também seja assim. Eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora com a minha vida, mas eu tenho a certeza que daqui a meia hora, se o Senhor me levar, se eu partir, eu estarei ao lado dele e não distante. Se essa noite Deus tocou o teu coração, falou a você poderosamente através do Espírito Santo para uma vida de renúncia, para um retorno à santidade, eu te faço o melhor dos convites: aceitar a Jesus, entregar a sua vida a Ele. Alguém essa noite que ainda não é crente em Cristo Jesus, mas refletiu, foi tocado pelo Espírito Santo e deseja entregar a sua vida a Ele, erga uma das suas mãos para que eu possa ver. Alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, viver ao lado dele, erga uma das suas mãos.